Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos deixou exemplos maravilhosos na Tua Palavra. Amém. De seres pecadores como nós, mas que confiaram no Senhor incondicionalmente. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, falando ao nosso coração através da Tua Palavra ao ser aberta. Amém. Move o nosso coração para junto de Ti. Coloca em nós o Teu Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem que Deus me moveu a preparar para apresentar para vocês nessa manhã tem como título: Aprendendo a viver na dependência do Pai. Deus vai fazer qualquer coisa para nos ensinar a viver na dependência dEle, a esperar nele. Davi teve que aprender, mesmo depois de ter sido ungido rei. Ele poderia ter pensado: fui ungido rei, vou ser rei. Mas quantos anos demoraram para ele ser rei? Ele teve que aprender a confiar e depender e esperar em Deus, no tempo de Deus. Teve a oportunidade de tirar a vida do rei Saul 2 vezes. E aí ele já seria entronizado como rei. Mas Davi disse: como eu estenderia a minha mão contra o ungido do Senhor? Ora, ele era ungido do Senhor, mas ele via o outro que estava longe de Deus, afastado de Deus, também como ungido do Senhor. E Davi disse: eu vou esperar em Deus, vou esperar por Ele. É difícil, queridos, nós aprendermos a confiar e a esperar em Deus, no tempo de Deus. Uma jovem que já tinha mais de 30 anos, ela disse: pastor, o que eu mais desejo é ter uma criança, um baby. Mas eu sou solteira, nunca casei. Eu estou esperando. Mas pastor, eu dei um prazo para Deus. Se até tal mês não aparecer um companheiro, eu não me casar, eu vou dar o meu jeito, vou conseguir uma criança. E conseguiu, não casou. Engravidou de um homem lá, só para ter o baby. Foi lá em Curitiba. Queridos, e depois ela pediu: pastor, eu quero dedicar esta criança para Deus. O senhor pode fazer a dedicação? Eu posso. Você errou, mas a criança pode ser dedicada a Deus. Deus não vai negar a bênção para esta criança. Amém? Amém. Queridos, Deus quer que você aprenda a esperar por Ele. Você pode pensar que Deus está atrasado. Está atrasado. Quanto tempo já Deus deveria ter respondido esta oração, resolvido esse problema, e não resolveu? Eu vou resolver do meu jeito. Não resolva do seu jeito. Espere em Deus. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 5. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e o verso 19. João capítulo 5. Eu fico orando, pedindo para Deus: Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer que eu pregue? O que o Senhor quer que eu diga para a tua igreja? Me mostra, Senhor. E Deus me disse: pregue esta mensagem. Aprender a depender de Deus e a esperar nele. Amém. João capítulo 5, verso 19. Aqui nós lemos: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Gravem esta frase: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. E agora o verso 30. Verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Uma pergunta, irmãos. Jesus, ao nascer da Virgem Maria e viver aqui os 33 anos,
ele deixou de ser Deus? Sim ou não? Não. Não. Mas ele usou os seus poderes divinos? Não. Sendo Deus, ele viveu na terra como homem, sem usar os poderes divinos inerentes a ele. Ele poderia conhecer todas as coisas sem depender do Pai, sem orar. Mas Jesus viveu uma vida dependente do Pai, como um homem precisa viver dependente do Pai. Como Jó teve que viver dependente do Pai. Como Davi teve que viver dependente do Pai, esperando pelo tempo do Pai, pelo momento do Pai. Jesus teve que esperar. E Jesus tinha que orar para fazer milagres. Jesus tinha que orar para entender certas coisas. Sendo Deus, ele não precisava orar. Mas você não precisa de um exemplo de Deus vivendo na terra. Eu não preciso. Você precisa? Eu não preciso de um exemplo de Deus vivendo na terra, porque eu não sou Deus, nunca serei Deus. Eu preciso de um exemplo de homem vivendo na terra, na dependência de Deus. E foi para isso exatamente que Jesus veio, para ser o teu exemplo de um homem, de um ser humano vivendo na terra, na dependência do Pai, esperando pelo Pai. Por isso ele dizia: eu, o Filho, não posso fazer de mim nada. Mas ele poderia. Ele poderia. Você acha que lá no deserto da tentação, quando Satanás se aproximou de Jesus e disse: se tu és, como é que Satanás disse? Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus poderia transformar as pedras em pães? Sim. Por isso era uma tentação. Quando Satanás te pede para fazer alguma coisa que você está impossibilitado de fazer, não é tentação. Tentação é algo que Satanás sugere para você e que você pode fazer, se você quiser fazer. Jesus poderia transformar pedras em pães assim, ó. Mas ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele decidiu esperar por Deus. E mesmo depois que ele venceu a Satanás na segunda tentação e na terceira tentação, a Bíblia diz que Jesus Cristo ficou esperando pelo alimento que seria provido pelo Pai no final dos 40 dias. Vejam, ele estava com fome, 40 dias sem comer. Mas sendo Satanás mandado embora, expulso, ele continuou esperando. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 11. Mateus capítulo 4, verso 11. Veja o que Jesus quer ensinar para mim e para você. Temos que aprender a esperar em Deus, o tempo de Deus, que não é o seu tempo. Não adianta marcar um tempo para Deus. Se Deus não resolver isso aqui em tantos dias, tantas semanas, eu vou dar um jeito. Como, meu querido? Como dar um jeito? Você vai deixar de confiar em Deus? Deixar de esperar nele? Vai se atravessar no caminho e querer fazer justiça com a própria mão? Em Mateus capítulo 4, verso 11, diz assim, verso 10 e 11: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus esperou pelos anjos o servirem. Por que os anjos não trouxeram o alimento antes dos 40 dias? Porque Deus, o Pai, pediu para o seu filho fazer o jejum de 40 dias. Dura coisa o Pai pediu para o filho. O nosso Pai Celestial não é um Pai bonzinho. Não pense em Deus bonzinho. Pense num Pai bondoso, um Deus bom. E o Pai bom é aquele que disciplina, é aquele que educa, aquele que não protege o filho ao ponto dele se tornar um inútil.
Nós, como pais, às vezes queremos proteger tanto os nossos filhos de sofrimentos que eles se tornam o quê? Fracassados, fracos. Deus, o Pai, pediu para o filho fazer um jejum de 40 dias. E disse: filho, espere pelo momento em que eu vou mandar a comida. E ele esperou, até que os anjos trouxeram o alimento para ele comer. Como é difícil esperar por Deus, queridos, porque nós somos apressados. Todos nós somos apressados, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Espere. Em oração, a Bíblia menciona que Jesus esperou. Jesus se identifica com você sendo o exemplo. Quando Jesus escolheu não agir por si mesmo e esperar pacientemente pela vontade do Pai, Jesus escolheu ser dependente do Pai. Ele disse, João 4,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele poderia fazer, mas deixaria de ser o nosso exemplo. Não serviria para mim um exemplo de um Deus que fazia milagres. Ele não realizava milagres? Jesus, Deus, nunca realizou milagres. O Jesus que realizou milagres foi o Jesus homem. Satanás sempre esperava que Jesus, Deus, realizasse os milagres para acusar, para apontar o dedo e falar: mentiroso, falso, porque está com um corpo humano, mas está usando os poderes inerentes da divindade que ele não perdeu, da divindade que está oculta. Não serve para ser exemplo de ninguém. Jesus poderia não ter sentido nenhuma dor na cruz, queridos. Jesus poderia ter no jardim de Getsemane não suado sangue. Jesus poderia ter agido como Deus, mas ele sempre esperou como homem, agindo como homem. No livro Serviço Cristão, na página 232, diz assim: dias inteiros eram voltados ao trabalho. Falando de Jesus, dias inteiros eram voltados ao trabalho. Estava no meio da multidão o tempo todo, Jesus. O tempo todo no meio da multidão. Dias inteiros eram voltados ao trabalho, e noites inteiras passadas em oração. Quando os homens viram Jesus apaziguar a tempestade em alto mar, eles disseram: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, que homem é esse? Era aquele homem que passava a noite em oração. Porque muitos pensam que Jesus Cristo realizou esse milagre de apaziguando as águas do mar porque ele era Deus. Não, queridos, porque ele era um homem que vivia na dependência de Deus. E não é isso que você precisa? Não é isso que eu preciso? Aprender a esperar em Deus, o tempo de Deus, depender dele como uma criança. Será que você não sabe dirigir? Não, você não tem a driver license, você não tem a carteira de motorista. E por que você tem que orar antes de ligar o carro? Me diga. Quantas vezes eu já fiz com a minha esposa esse caminho de casa até aqui, de casa até aqui? O carro já sabe vir, não é? Já conhece o caminho, mas eu oro antes de ligar o carro. Por quê? Porque eu quero ser dependente de Deus. Você tem que decidir ser dependente de Deus. Você, quando entra numa casa, vai limpar uma casa, você não sabe limpar a casa, não? Precisa fazer uma oração para fazer o trabalho? Não, você poderia fazer muito bem a limpeza da casa, uma limpeza perfeita sem orar. Mas você diz: Senhor, eu quero ser dependente do Senhor. Por isso, quando você abre a porta da casa e entra, geralmente a casa está vazia, né? E o chefe esperando. Você entra e você ora. Que entre o amor de Deus nessa casa, que entre o Espírito Santo nessa casa, porque aqui nessa casa está entrando um servo de Deus, uma serva de Deus. Sou dependente do Senhor, Pai.
eu quero ser dependente. Esta é uma independência que eu nunca quero. Essa independência de Deus nunca quero. Porque quanto mais semelhante a Jesus nós formos, mais dependentes seremos dele. Amém. Ao ponto de não comprar um mamão, queridos. Você não compra um mamão sem primeiro orar. Como a minha esposa disse: Senhor, eu quero aprender a comprar um mamão. Eu não quero mais levar mamão ruim para casa, empedrado. Me ensina, Senhor. Ela ficou ali orando, olhando para o mamão, e disse: Senhor, eu não vou sair daqui até que o Senhor me ensine a comprar um mamão. Esperou na dependência dele. Queridos, coisas simples na nossa vida, seja para conseguir um namorado, seja para casar, seja para conseguir um visto para vir para cá. Uma vez conversando com um rapaz que estava no Brasil, ele disse: eu vou para os Estados Unidos. E eu já disse: o sinal é esse, eu vou lá no consulado, e se eles me derem um visto, é o sinal de que eu devo ir. E se Deus não der o visto? Se o cônsul não der o visto? Eu esperava que ele respondesse o quê? Não vou. Mas não foi essa a resposta. Ele disse: aí eu vou dar o meu jeito. Ele não recebeu o visto e deu o jeito dele, veio pelo México, colocou em risco a cabeça de um ancião da igreja. Foi numa igreja lá no México, ancião de uma igreja, e pediu, que tinha cidadania americana, este ancião, e que trabalhava nos Estados Unidos. Ele ia e vinha. Veja o risco que ele colocou esse irmão pela desconfiança de Deus. Pediu que o irmão o trouxesse, o atravessasse. Queridos, é como aquela pessoa que disse, estava viajando e perguntava: quando é que você chega? Até terça-feira eu chego, se Deus quiser. E se Deus não quiser? Até quinta. Você precisa, eu preciso pedir: Senhor, eu quero ser dependente do Senhor. E eu vou continuar esperando e confiando. Dias inteiros eram voltados ao trabalho e noites inteiras passadas em oração. Jesus, irmãos, a fim de ser fortalecido para enfrentar o astuto inimigo em todas as suas enganadoras operações. Serviço Cristão, página 232. Ele era santo, sem pecado, passava noites de oração para enfrentar Satanás. E nós às vezes saímos para o trabalho sem nenhum pensamento em Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, sem cantar um hino, sem nenhuma comunhão com o nosso Deus. Queridos, já somos derrotados. Repetidas vezes fez questão de revelar a fonte do seu poder, para que ninguém pensasse. Eu tenho ouvido pregadores falando, irmãos de igreja falando: ah, Jesus fazia isso porque ele era Deus. Totalmente enganado. Ah, Jesus ressuscitava mortos porque ele era Deus. Não, Eliseu não era Deus e ressuscitou mortos. Moisés não era Deus e abriu o mar vermelho. Queridos, Jesus veio mostrar como homens e mulheres podem viver na dependência de Deus, confiando nele como nosso Pai. Vamos ler agora João capítulo 14, irmãos. João capítulo 14 e o verso 10 e o verso 12. Evangelho de João capítulo 14 e o verso 10 e o verso 12. Todos acharam? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. As palavras que Jesus falava com autoridade, os milagres que ele realizava, tudo era o Pai nele, através do Espírito Santo.
Cristo Jesus se tornou uma possessão do Espírito Santo andando na terra. E Deus o Pai está sonhando com você para que você se torne também uma possessão do Espírito Santo, andando na terra, trabalhando na terra. E o verso 12, capítulo 14 e o verso 12 agora. Aqui nós lemos: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras como as que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus veio para ser um exemplo seu. Jesus pousa, desejado de todas as nações, para assim. Jesus pousa para ser retratado em cada um dos seus discípulos. Você tem que olhar para ele, mirá-lo, contemplá-lo, assimilá-lo, imitá-lo, porque Jesus quer que você seja um Jesus andando na terra. Por favor, meu querido irmão, você não vai falar para as pessoas: não olhe para mim, eu sou cheio de defeitos, olhe para Jesus. A pessoa vai falar: calma lá, o Jesus está no céu, o Jesus que está na terra é você. Você não se chama cristão? Cristão é aquele que imita Cristo? Então eu vou olhar para você mesmo. Eu vou olhar para você mesmo e ande como Jesus andou. Pronto. Essa história, não olhe para mim, olhe para Jesus, isso não funciona, irmãos. Porque Jesus tem que ter um rosto, tem que ter mãos e pés nesta terra que façam a caridade. O nome de Jesus, queridos, é o código que abre as portas do céu. Em João capítulo 14, verso 13, diz assim, capítulo 14, verso 13 de João diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que você quiser, peça em nome de Jesus. O nome de Jesus é a senha para que você consiga as coisas no céu. É só usar o nome de Jesus? Sim. Eu falo isso para as crianças. Usa o nome de Jesus. Jesus cura. Jesus cura. Jesus te ajuda em qualquer circunstância. Ele quer que você confie nisso. Use o nome de Jesus. Mas você tem que estar ligado a Ele. João 15, irmãos. João 15, verso 5. João 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você vai dar muito fruto, mas se lembre: pedras são atiradas em árvores que dão fruto. Então se prepare para as pedradas. Ah, ninguém está tirando pedra em mim. Talvez você não dê fruto. Para que tirar pedra em árvore que não tem fruto? Mas quem está em Cristo dá muito fruto e vai ser apedrejado, criticado, queridos. E o verso 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Nesse tudo você põe o quê? Casa, carro, água, pão, namorada. Não é? Você coloca o que você quiser. É um cheque em branco. Você preenche o cheque e ele vai dar segundo a vontade dele, não segundo a tua vontade, porque às vezes nós não sabemos pedir. Nós já ganhamos, queridos. Eu já ganhei carro, já ganhei casa. A minha esposa estava pedindo um carro para o nosso trabalho no Brasil. Ela pede as coisas sem falar para mim, mas ela fala para Deus, né? E quando a gente ganha, ela disse: estava na lista da minha oração, estava na minha lista de oração. E então apareceu na minha conta dinheiro para comprar um carro. Como Deus não dá porcaria, então era um carro zero. E além de ser zero, era um Toyota. Queridos, Deus é bom. É para fazer o trabalho dele. Peça, peça. Tudo o que pedirdes, se permanecerdes em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós.
Minha mãe faleceu dia 20 de outubro. Eu sempre orava: Senhor, que quando a minha mamãe falecer, que o Senhor me dê condições de ir, porque a passagem é cara, me dê condições de ajudar nas despesas do funeral. E queridos, Deus fez tudo isso, exatamente isso. Não faltou nada. Amém. Mas como Deus não dá as coisas na tampa, Deus dá para sobrar. Sobra. Amém. Sobra. Deus é bom. Amém. Prove e veja que o Senhor é bom. Amém. Amém. Prove e veja que o Senhor é bom. Não adianta você ficar ouvindo o que eu falo sem provar, porque você não vai sentir o sabor dessa bondade de Deus. Você tem que provar que Deus é bom. A lei do tudo ou nada. Esse foi um sermãozinho que eu fiz quando eu tinha 19 anos de idade. 19 anos de idade, eu fiz um sermão com o título A Lei do Tudo ou Nada. Eu estava em Rondonópolis, no Mato Grosso, dormindo num quartinho no fundo da igreja, comportando na cidade, sozinho, que era uma igreja grande, um quartinho no fundo, e ninguém mais, eu e o meu Deus. Pediram para eu pregar no sábado, e eu passei a noite toda, de sexta para sábado, não dormi nem uma hora, ficar a noite toda acordada preparando o sermãozinho com esse título: A Lei do Tudo ou Nada. João capítulo 15. Tudo o que quiserdes e pedirdes será feito em meu nome, se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós. Essa lei do tudo ou nada, queridos, nos ensina a dependência de Deus. Aqui diz na revista Signs of Times, do dia 16 de janeiro de 1896, veja o que a serva de Deus escreveu. Jesus resistiu à tentação. Sim ou não? Sim. Ele resistiu à tentação mediante o poder que os homens podem possuir. Como é que Jesus resistiu à tentação? Mediante o poder que os homens podem possuir. Apoiou-se no trono de Deus, e não existe homem ou mulher que não possa ter acesso ao mesmo auxílio pela fé em Deus. O homem e a mulher podem se tornar participantes da natureza divina. Você não será Deus nunca, mas você pode e vai se tornar participante da natureza divina. Cristo veio para revelar a fonte de seu poder, a fim de que os homens não confiassem jamais em suas capacidades humanas desajudadas. E ainda na mesma revista Signs of Times, do mesmo mês, 16 de janeiro de 1896, Deus falou: mediante a vitória de Cristo, as mesmas vantagens de que ele dispunha são providas ao ser humano. Aleluia, irmãos. Amém. Porque o ser humano pode partilhar de um poder fora e acima dele mesmo, participando até da natureza divina, pela qual pode vencer as concupiscências que há no mundo. Queridos, Pedro diz na segunda carta de Pedro 1,4: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Que privilégio ser participante da natureza divina. Quando você faz as coisas pelo poder de Deus, você está sendo participante da natureza divina. Aquela paz no meio do tumulto, aquela serenidade diante das acusações, aquele sono tranquilo mesmo quando o barco estava quase afundando. Tudo isso foi possível porque Jesus confiava no amor do Pai. Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. Os discípulos estavam apavorados, mas ele estava em perfeita paz. Nenhum indício de temor havia na fisionomia ou no olhar de Jesus. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra e do céu, que repousava em sossego. Esse poder depusera-o ele. Prestaram atenção? Esse poder depusera-o ele, e diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele confiava no poder do seu Pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus que Jesus repousou.
E o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus, o Pai. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no do nosso Salvador. Eu sei que quando vocês chegam aqui nessa terra estrangeira, muitas preocupações enchem a nossa cabeça. Como é que vai ser? Vamos viver de quê? Vamos viver como? Você aprende a viver na dependência de Deus. Você ora mais. Eu sempre preguei sobre viver pela fé no Brasil, mas eu só aprendi a viver pela fé aqui, quando não tinha mais salário. Sem salário. É como se Deus dissesse: agora, Samuel, eu quero ver você aprender a viver pela fé. Porque pregar sobre viver pela fé é fácil. Difícil é viver pela fé. Meu salário? $900. Não tenho vergonha de falar para ninguém. O meu salário nesse país são $900. Estamos aposentados com $900 desde julho de 2013. Então, como é que você devolveu um dízimo aqui, queridos? Não é do salário, são de bênçãos. Amém. Bênçãos. Deixe que Deus faça o seu salário. Você vai ver. Deus não é munheca, não. Deus não é tio Patinha, não. Deixe que Deus faça o seu salário, para você ver como é que Ele faz. Mas se dispõe a servir. Se dispõe a ser testemunha dele. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, Ele curou a sogra de Pedro. Tem pessoas que dizem que Pedro ficou chateado, não é? Outros dizem: Pedro traiu Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Não, isso é brincadeira. Não. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Pedro, tinha lá a sogra, morava com ele. Veja, ele era um bom homem, porque ele tinha a sogra morando com ele e viviam bem. Vejam, queridos, abra sua Bíblia e leia comigo agora Marcos capítulo 1, verso 29. Marcos capítulo 1, verso 29. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 1, verso 29 a 35. Todos acharam? Marcos 1, 29 em diante. E logo saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Imagine aquela casa lotada, todo mundo ali, quem não queria ser curado? E o verso 34: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Foi um dia cheio, busy day. Ele curou muitas das pessoas de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Desculpa para não levantar cedo, antes do sol nascer, Jesus tinha, porque o dia foi cheio, a casa ficou cheia até altas horas da noite. Ele foi dormir tarde. Ele poderia ter dito: bom Senhor, meu Pai, essa noite eu não vou levantar antes do sol aparecer, porque eu estou com muito sono. Mas a Bíblia diz que quando estava todo mundo dormindo, estava no escuro, Jesus se levantou sozinho. Ele era bem discreto, não levantava derrubando coisas, né? E ele saiu para orar. Queridos, aqui estava o segredo. O segredo da força, da autoridade e do poder de Jesus Cristo. Ele se levantava antes dos outros. Mamães, vocês precisam se levantar antes dos filhos.
Se você se levanta depois dos seus filhos, você está atrasado. O diabo está na frente. Você tem que colocar o diabo atrás, não na frente. Você se levanta antes. Antes das crianças abrirem os olhos, você já está orando por eles, por elas. Você está na frente. Pai e mãe precisam estar onde? Na frente. Filho e filha, crianças precisam ver o papai e a mamãe ajoelhados. Quando as minhas netinhas se levantam, quando estão na nossa casa, elas se levantam e já vêm lá no office, lá no escritório. Elas sabem que eu estou lá, ajoelhado. Elas vão se aproximando ali, quietinhas, e sabem que é o lugar onde eu estou, antes delas acordarem. É bonito quando seus filhos ou netos veem você ajoelhado. Não esconda deles. Deixe que eles vejam você lendo a Bíblia. Deixem que eles vejam você orando. Não termine a oração porque alguém se aproximou. Continue orando. Essas crianças precisam ver com os olhos o que é ser dependente de Deus. É isso que vai impressionar suas crianças. Vai ficar gravado na mente e na memória delas. Aquela mamãe, aquele papai que oravam, que tinham calos nos joelhos. Você pode não prestar atenção nos calos dos seus joelhos. As outras pessoas prestam atenção. A questão de um mês atrás, 40 dias atrás, estava conversando com um empresário em Curitiba. Eram dois empresários, um da igreja e outro não. E eu estava ali vestido assim, sem bermuda, socialmente, e ele disse para o empresário amigo dele: esse pastor tem calos nos joelhos. Eu disse: como é que você sabe? Estou de calça. Mas ele deve ter me visto alguma vez de bermuda. Ele deve ter me visto alguma vez de bermuda. E ele prestou atenção nos joelhos. Olha para os joelhos do papai e da mamãe, para ver se tem calo. Porque significa o quê? Oração. A minha netinha uma vez chegou para mim e perguntou: vovô, o que é isso aqui no seu joelho? Que é uma mancha escura, não é? Dura. Isso é calo. De tanto ficar ajoelhado. É oração. Não tenha vergonha dos calos nos joelhos. Mostre para os filhos o quanto você ora por eles. Dependência de Deus. Queridos, terminando. Anne Johnson Flint, em época de enfermidade prolongada, com frequência sentia a ausência de Deus, até que percebeu que mais do que cura, o que ela mais precisava, mais do que saúde, ela necessitava do próprio Jesus. E ela fez esta poesia. Vejam a poesia que ela fez: eu oro a ti, meu Pai, não por paz nem por poder. Eu oro a ti, meu Pai, não por alegria nem por luz. Eu oro a ti, meu Pai, não pela verdade nem pelo conhecimento, não pela coragem de lutar e também não pela força para realizar teu serviço. Não é por isso que minha oração será, não por dádivas ou por graças, mas eu oro a ti, Senhor, justamente por ti, para ter a ti. Faz-me sentir saudade da tua presença, saudade acima de todo amigo terreno. Faz-me ter sede de tua habitação em mim. Faz-me ter fome do teu amor, até que em entrega completa e livre eu dê a minha vida a ti. Somente então em perfeição completa podes dar-te a mim. Amém. Na oração, o que mais você e eu precisamos querer é Jesus. Amém. Não é isso ou aquilo. Jesus, eu quero Jesus entronizado na minha vida. E que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e implante Jesus na sua vida, meu irmão. Amém? Amém. Amém.
Louvado seja Deus. Aleluia.